Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Macedônia para falar para vocês sobre o classicismo, que é o terceiro movimento literário de Portugal e também o último, antes de começar propriamente dita, a literatura brasileira. Para a gente estudar o classicismo, eu vou falar primeiro o contexto histórico de Portugal e da Europa Ocidental e depois a gente vai analisar as características do próprio movimento classicismo. O contexto histórico do classicismo na Europa Ocidental é o Renascimento. O que é o Renascimento? É quando o homem renasce das cinzas propriamente dita. Esse era o pensamento na Idade Moderna, já que o homem tinha acabado de sair da Idade Média, considerada a Idade das Trevas. Então o homem busca o antropocentrismo e para isso ele volta à Antiguidade Clássica, ou seja, Grécia e Roma, porque é na Antiguidade Clássica que o homem encontra o seu apogeu enquanto homem e ele se valoriza em detrimento dos deuses. Então o que vai acontecer na arte? Na arte do Renascimento é possível perceber os valores greco-romanos bem exaltados. Por exemplo, eles vão pintar os mitos gregos e os mitos romanos e também vão mostrar temas de Deus e da criação, mas de uma maneira mais racional, de uma maneira valorizando o homem, valorizando o padrão de beleza greco-romano. Ou seja, nas pinturas vai ter o nu, nas esculturas também vai ter o nu, vai ter sempre temas da antiguidade clássica, como o Laocoonte, do Michelangelo, mas também vai ter, por exemplo, valores religiosos cristãos, como a escultura Pietà, também do Michelangelo. Então, essas duas polaridades se encontram, os dois vivem em harmonia por ser uma característica do contexto histórico da época, do contexto histórico de uma retomada dos valores greco-romanos. Então, o classicismo, basicamente, o contexto histórico é esse. Por que chama classicismo? O contexto histórico é Renascimento. Na literatura é chamada de classicismo por voltar à antiguidade clássica, ao que é clássico. Posteriormente, depois do Barroco, que é o movimento posterior ao Renascimento, e aí vai ter uma retomada dos valores da Idade Média. Depois do Barroco vai ter o neoclassicismo na arquitetura, no contexto histórico, e na literatura portuguesa e brasileira vai ser denominada arcadismo. Então, na maioria das vezes, o movimento literário possui um nome diferente do contexto histórico em que está inserido. Por exemplo, o trovadorismo está inserido na Idade Média. Na literatura, na Europa Ocidental, vai ter características bem peculiares que vão valorizar o homem. Por exemplo, na Itália vai ter o Dante, que vai escrever a Divina Comédia, que vai ser o quê? O homem não aceita uma decisão do Deus. Ele desce ao inferno em busca da sua amada, ou seja, ele não aceita a morte. O homem questiona as atitudes divinas. E é essa característica que vai prevalecer no Renascimento. Não que o homem deixa de acreditar nos deuses, não é isso. E ele não deixa de acreditar em Deus, mas ele se coloca acima. A ciência é valorizada porque na Idade Média não tinha uma ciência, porque a Igreja Católica ficava segurando e controlando quem pesquisava, quem ia contra os dogmas da Igreja Católica, eram considerados hereges e eram levados para o Tribunal da Inquisição, como aconteceu com Copérnico, como aconteceu com Galileu. Então, no Renascimento, o homem aceita Deus, como acontece hoje. Muitos de nós aceitam Deus, aceitam os ideais pregados na Bíblia, mas ao mesmo tempo existe a ciência, existe a simultaneidade das duas. O Renascimento vai acontecer em vários países da Europa bem ocidental. Por exemplo, vai acontecer na Espanha, vai acontecer na Alemanha, vai acontecer na Holanda e vai acontecer na Inglaterra, por exemplo, com Shakespeare. Em Portugal, o representante do Renascimento é o Camões, principalmente. Então, o contexto histórico em Portugal era a expansão marítima. Lembrando que o classicismo ocorreu em 1527, ou seja, 27 anos depois que teve o achamento do Brasil. Então, as características do expansionismo marítimo vão aparecer também na obra de Camões, Os Lusíadas. O Luís Vaz de Camões é o principal poeta de Portugal. A data de nascimento dele é incerta.
mas ele morreu em 1580 e aí acaba o classicismo em Portugal. Os Lusíadas, a principal obra poética de Portugal, é uma obra de epopeia, do gênero épico. Como que a gente pode perceber as características de um contexto histórico renascimento num movimento literário classicismo? A característica que aparece basicamente são duas. Primeiro que os Lusíadas é uma obra do gênero épico, ou seja, uma obra que mostra os heróis e algum feito heróico extraordinário. E aí vai narrar esse feito heróico. A outra característica do Renascimento é o fato de retomar os deuses antigos, ou seja, na obra Os Lusíadas vai aparecer os deuses da mitologia greco-romana. Só que nos Lusíadas, o herói não é um herói individual, como aconteceu na epopeia do Homero, Ilíada e Odisseia, onde tinha principalmente um herói. Na Ilíada, o Aquiles, e na Odisseia, o Odisseu. Nos Lusíadas, o herói é coletivo e é o povo português no geral. Por isso que os portugueses valorizam muito a obra Os Lusíadas. Então vamos pensar, se é uma epopeia conta um fato heróico, qual que foi o fato heróico? Um fato extremamente extraordinário que Portugal realizou. Um que ele fez diferente de todo mundo da Europa Ocidental. Não foi o achamento do Brasil, foi quando Portugal dobrou o Cabo das Tormentas, no sul da África, para chegar nas Índias, que era quando a Europa Ocidental procurava um caminho para as Índias, só que ninguém conseguia passar. Então, Cabo da Tormenta, todo mundo morria ali, todas as caravelas, todos os barcos, todos os navios. E Portugal, sob o comando do Vasco da Gama, conseguiu dobrar esse cabo no final do século XV, precisamente 1498. Então, o Camões vai narrar esse episódio específico quando Portugal fez um fato extremamente heróico. Como vai ser estruturada a obra Os Lusíadas? A obra Os Lusíadas foi publicada só em 1572, ou seja, bastante tempo depois que aconteceu a tal viagem na realidade. E o Camões vai mostrar todo o percurso de Portugal, o que aconteceu para que Portugal conseguisse dobrar o cabo. E aí vai aparecer várias características da antiguidade clássica. Por exemplo, vai ter uma briga entre os deuses, assim como aconteceu na Odisseia e na Ilíada, onde os deuses do Olimpo tomaram partido, tanto para ajudar os gregos quanto para prejudicar os gregos e atrapalhar a viagem. Então, nesse sentido, os deuses também auxiliam e prejudicam a viagem dos portugueses. Não é à toa que muitas pessoas criticaram a obra do Camões, alegando que ela mostrava um paganismo que não deveria ser visto entre os poetas portugueses, já que Portugal era um país extremamente católico. Conta-se a história que o Camões tinha uma amante chamada Dinamene. E aí teve o naufrágio, ele estava com a obra Os Lusíadas quase pronta e a sua amante chinesa. Ele poderia salvar a sua obra ou a sua amante, e ele preferiu salvar os Lusíadas. E ela morreu. E aí depois ele escreve vários poemas meio que pedindo perdão e pedindo desculpa. Mas será que ele deveria ter deixado a obra da vida dele e ir embora? E essa obra ele dedicou ao rei Sebastião de Portugal. E graças a isso, o rei Sebastião deu uma pensão para o Camões durante a sua velhice. E foi por causa dessa pensão que o Camões não morreu de fome. Então essa foi a obra Os Lusíadas. Uma breve explicação. Se você for prestar vestibulares mais concorridos e que tem provas específicas como FUVEST, Unicamp, você precisa saber mais detalhadamente a história dessa obra e também o modo, a métrica, como foi escrita. O Camões não escreveu só poemas épicos, ele também escreveu poemas líricos. E tem um poema dele que é muito conhecido, que fala sobre o amor. Inclusive, o cantor brasileiro Renato Russo, na música Monte Castelo, canta essa poesia do Camões na sua música. Essa intertextualidade entre uma música brasileira e a literatura portuguesa pode ser cobrada numa questão do Enem, porque o Enem gosta muito dessa intertextualidade entre as obras. Então eu vou ler o poema do Camões e depois você vai e escute essa música Monte Castelo no YouTube, para você ver como Camões aparece na música do Renato Russo. Amor é fogo que arde sem se ver.
É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha e em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, como vocês podem ter visto, Camões tenta dar um significado para o amor, ele tenta definir e explicar o amor. Nessa poesia específica mostra um neoplatonismo do Camões, que também é uma característica que acontece no Renascimento, de retomada da filosofia grega, principalmente o platonismo, e aí é considerado e é denominado o neoplatonismo, que aparece em várias obras desse mesmo período, como a do Dante Alighieri. Então esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre o Lago Ohrid, que fica aqui na Macedônia do Norte, mais sobre essa vila aqui atrás, que é uma reconstrução de uma vila pré-histórica, me siga no Instagram e olhe os destaques. Tchau!